Yeshua, homem ou divindade? Lá em Atos dos Apóstolos 10, 38 ao 39, diz assim: como o Eterno ungiu Yeshua de Nazaré com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e com poder. E como ele fazia o bem e curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque Deus estava com ele. Aqui vemos que fica explícito, ungido pelo Eterno. Se ele era ungido pelo Eterno, se ele fazia e curava porque o Eterno assim o ungiu, Yeshua era exatamente como qualquer outro homem que já havia sido ungido pelo Eterno. A grande diferença, total diferença, é que Yeshua Mashiach era o Messias, filho do Eterno, que havia se despojado das coisas do reino dos céus para vir para a terra, se tornar homem, morrer pelos nossos pecados, como o Cordeiro perfeito, o que nenhum outro homem, infelizmente, não havia conseguido. Então, Yeshua foi o Cordeiro perfeito, sem pecado. Nesse pequeno trecho, a gente consegue perceber que se Yeshua fosse o próprio Eterno, ele não precisaria ser ungido. Ele não precisaria receber o Espírito do Eterno. Se ele era o próprio Eterno, como homem, ele precisaria do Espírito do Eterno? Ele precisaria da unção do Eterno para se tornar quem ele foi? Não. Ao longo do vídeo você vai percebendo o quanto Yeshua se colocava como servo do Eterno, se colocava como filho do Eterno, estava no Eterno e o Eterno estava nele, mas ele não era o Eterno. E à medida que vamos avançando, vocês vão percebendo a gravidade do erro que as igrejas, que a teologia, que os estudos equivocados, as interpretações erradas e muitas delas perversas vão dando forma a um Deus que não era Deus. A primeira frase de João Batista para Yeshua, quando reconheceu ele, o Messias, o enviado do Eterno, o que ele disse? Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Qual foi a resposta de Yeshua? Deixa assim como está. Por enquanto, deve-se realizar tudo o que a justiça exige. Veja aqui mais uma prova explícita, sem interpretação, sem ideologias, sem ego, sem prepotência, sem vaidade. Yeshua teve que ser batizado nas águas, mesmo não tendo pecado, para servir de exemplo para que todos aqueles que viessem após ele também o fizessem. E ao sair das águas, os céus se abriram e desceu sobre Yeshua o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, o Espírito Santo, em forma de uma pomba. E clamou-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não é porque o Eterno se manifestou através do seu Espírito em uma pomba que nós devemos adorar uma pomba. Quando o Eterno se manifestou numa sarça ardente para falar com Moisés, porque ele se manifestou numa sarça, devemos adorar uma sarça? Criar uma árvore, os galhos em forma de fogo e devemos adorá-lo? Só porque ele se manifestou em forma de uma sarça ardente? Claro que não. Se Yeshua Mashiach fosse o próprio Eterno na Terra, ele não precisaria ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Eterno e ser levado ao deserto para ser tentado, para ser provado. E logo que Yeshua vai para o deserto, passa os 40 dias, ele começa a sentir fome. Ou seja, ele não sentiu sede. Então não se diz aqui que ele fez um jejum completo de comida e bebida. Provavelmente, isso também não é interpretação, é entendimento. Entende-se que uma pessoa sente fome, e somente isso é relatado, e ela não sente sede, é sinal de que ela bebeu água durante um tempo, ou por algum tempo, e ela não comeu nada. Então ele sentiu fome. E nesse exato momento, o Satã se aproxima dele, ou na sua mente, ou fisicamente, ou espiritualmente, e fala para ele: se tu és filho do Eterno, transforma estas pedras em pães. A palavra estava lá. E Yeshua sempre usou o Taná para pregar, para falar, para ensinar. Ou vocês acham que existia um Brit Hadashah, uma Bíblia prontinha para que ele pudesse pregar? Ele usava o que ele conhecia, as leis que estavam lá na Torá e no Taná, que ficavam nas sinagogas, ficavam no templo, e as pessoas tinham que ir à sinagoga para poder ouvir a palavra do Eterno. E Satã conhecia, e não era o Brit Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, que ele usou para atentar Yeshua. Ele usou o que estava escrito no Antigo Testamento, que vocês conhecem como Antigo Testamento, na Torá, na Taná. Ele usou da palavra do Eterno para confundir Yeshua e para fazer Yeshua pecar. Todas as citações de Yeshua estão no Taná, todas. Sermões, parábolas, eventos que ocorreram, todas estão no Taná. Ele usou o Taná, a palavra que ele conhecia, que ele aprendeu desde criança. As leis
que ele executava, que ele aprovava, que ele aperfeiçoava, existiu e existe até hoje. Não foi abolida, não foi destruída, não foi ultrapassada, não foi passada por cima com o Brit Hadashah. Continuando. Logo depois disso, Hassatan levou Yeshua até a cidade santa, colocou ele no ponto mais alto do templo, que muitos dizem o pináculo, né? É o ponto mais alto do templo, e lá e falou para ele: se tu és filho do Eterno, atira-te daqui abaixo, pule, porque está escrito: porque aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, para que não tropeces em nenhuma pedra. Aí Yeshua também respondeu para ele. Também está escrito. Escrito aonde? Está nas leis da Torá. Tudo que Yeshua citou estava lá. Ele não criou nada. Ele apenas aperfeiçoou. Ele usou da palavra do Taná, das leis, para vencer a Hassatan. E ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus em vão. E logo depois disso, ele levou Yeshua ao monte mais alto e mostrou todos os reinos da terra. E disse a ele: se tu se prostrares e me adorares, todos esses reinos eu te darei, porque a mim foi dado. Aí Yeshua vira para ele e fala o quê? Está escrito: somente ao Senhor teu Deus se prostrarás, adorarás e darás culto. Vai-te, Satanás. Vocês querem mais o quê? Se ele fosse o Eterno na terra, ele diria: Hassatan, está escrito: somente a mim, ao Pai, você deve se prostrar e deve adorar e prestar culto. Vai, somente ao Eterno. Ele, como filho, disse: somente ao Eterno se prostrarás, adorarás e prestarás culto. Mais uma prova clara, novamente, sem interpretações, de que Yeshua é a representatividade, é a personificação, projeção do Eterno na Terra. Percebam que toda a narrativa, em nenhum momento Yeshua se coloca como eterno. Se coloca como Deus, porque ele poderia ter falado para Hassatan: somente a mim, ao Pai, deve se adorar e deve se prestar culto. Ou dizia ele próprio: somente a mim, você deve se prostrar e adorar e prestar culto a mim, já que ele era o próprio Pai. Se Yeshua veio abolir a lei, nesse exato momento seria oportuno para que ele se revelasse ali, para que ele dissesse: olha, eu sou o Pai, eu sou o Eterno, somente a mim você deve se prostrar e somente a mim você deve prestar culto. Nesse exato momento seria propício para que todos soubessem quem ele era, o que não ocorreu. Entendam a grandeza de não se interpretar a palavra do Eterno. Devemos examiná-la, entendê-la e não criar narrativas, criar interpretações, criar ideias de algo que você acredita que é, quando na verdade não é. Só com essa passagem é o suficiente para quebrar e destruir qualquer narrativa que coloque em Yeshua de par igual ou maior que o Eterno. Não precisaria de mais nada. Eu já me sinto satisfeito só com essa passagem. Mas sigamos. Yeshua no poço de Jacó. Outra evidência de sua natureza humana e de subserviência ao Pai. E a palavra subserviência aqui, no sentido de servo, obedecer ao Pai, não no sentido de bajular, adular e etc. E Yeshua já esperava pela mulher samaritana no poço de Jacó, como vocês conhecem. Ele já sabia, porque ali seria mais uma forma dele explicitar quem realmente ele era. Lá em Yohanan 4:6, João, como vocês conhecem, ficou lá aguardando ela chegar, era por volta mais ou menos de meio-dia, quando ela se aproximou para tirar a água, e ele se dirigiu a ela e falou: dê-me um pouco de água. E ela tomou um susto, ela falou assim: o senhor judeu conversando com uma mulher samaritana pedindo água? E Yeshua lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, isto é, quem lhe está dizendo, dê-me um pouco de água, então lhe teria pedido, e ele então lhe daria a água viva. Aí ela retruca, né? Não, mas o senhor não tem balde? O senhor não tem balde, como é que você vai tirar a água do poço? E aonde conseguiria essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ele nos deu o poço para beber. Da mesma forma fizeram os filhos, o gado e a nós hoje. Aí Yeshua replica para ela: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva no seu interior, jorrando para a vida eterna. Aí, em todo o contexto, ela pede para que Yeshua dê essa água para ela, aí Yeshua manda ela chamar o marido dela, aí ela responde que não tem marido, aí ele fala: realmente, você já teve 5, né, e o último que você está não é seu marido. Aí ela toma um susto, porque ela pergunta assim: como é que ele sabe da minha vida? Aquilo impacta ela. Aí ela começa a reconhecer ele como se ele fosse um profeta, como se ele fosse o Messias.
Aí aqui começa a ficar interessante porque ela chega para ele e fala: vejo que és profeta. O nosso pai Jacó nos deu esse monte para adorar, mas os judeus dizem que é em Jerusalém, em Jerusalém. E Jesus replica para ela: senhora, crê em mim, está chegando o tempo em que vocês não adorarão nem nesse monte e nem em Jerusalém, nem em Jerusalém. Aí que Yeshua fala: vocês não sabem o que adoram. Nós, ele se colocou nós judeus, eles sabemos o que adoramos. Vocês não sabem o que adoram. Nós conhecemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Quem era a salvação que vinha dos judeus? Ele próprio. Era dele que ele estava se referindo. A salvação vem dos judeus. Mas está chegando um tempo, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, de forma espiritual e verdadeira. Porque são essas pessoas que o Pai procura para que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Pai, é espírito e compete que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aí ela responde para ele: sei que Machia está vindo, o ungido, o Messias, e quando ele vier, nos falará todas essas coisas. Aí Yeshua responde para ela: eu, a pessoa que fala com você, o sou. Ele é o Messias. Em nenhum momento aqui o Yeshua disse que ele era o Pai, que ele era o Eterno, que ele era digno de ser adorado, que ele estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Ele estava dizendo que ele era o Messias. Esse qual ela esperava que viesse anunciar as boas novas, o reino do Eterno, ele estava dizendo: esse sou eu, é esse com quem você está falando. Entenderam a preciosidade dessa palavra? Por que Yeshua esperou essa mulher no poço de Jacó para se referir a ela, sabendo do histórico dela, da vida dela, que ela se sentia mal por não ser casada, excluída da sociedade? Ele escolheu essa situação para expor quem ele era, para ele colocar: olha, eu sou esse, o Messias. Em nenhum momento ele falou que ele era o Pai, que ele era Deus, que ele era digno de adoração, que ela deveria se curvar diante dele naquele momento e adorá-lo. Mas ele disse quem? O Pai. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Viu como é que fica claro? Viu como é que tudo fica absurdamente explícito? Que não há dúvidas, não há incertezas, não há meias palavras indicando ou isso ou aquilo. Não, é explícito. Então, se o teu pastor, se o teu rabino e qualquer outra pessoa disser para você que Yeshua é digno de adoração, essa pessoa está provocando em você uma verdadeira maldição, uma abominação diante aos olhos do Eterno e diante do próprio Yeshua. Aí você vai dizer assim: não, Alex, mas existe uma palavra lá em João que fala que o discípulo perguntou para Yeshua. Felipe pergunta para Yeshua: Senhor, mostre-nos o Pai. Aí Yeshua olha para ele e fala: Felipe, eu estou convosco esse tempo todo e você me pergunta: revela-me o Pai, mostra-me o Pai? O que falo e faço a vocês e ao povo não é por iniciativa própria. Olha, escuta, não é por iniciativa própria, mas o Pai que está em mim, quem vive em mim, é que permite que eu faça todas essas coisas. Entenderam? Aqui ele não está dizendo que ele é o próprio Eterno. Ele está unido ao Pai. O Pai está unido a ele. Quando você se converte, quando você recebe o Espírito do Eterno, esse vai ser um novo assunto que eu vou falar, o Ruach HaKodesh. Quem é o Ruach HaKodesh? Quando você recebe o Espírito do Eterno, nesse momento você se une ao Eterno. E o Eterno está em você. O que ele falou? Que ele vai habitar no seu coração. Você é o templo do Espírito do Eterno. Se você abriga o Espírito que é do Eterno, que é o próprio Eterno, então nesse exato momento você está no Eterno e o Eterno está em você. E você é capaz de fazer obras, como Yeshua disse, iguais e maiores ainda. Por que não acontece? Porque o homem está sob engano. O que o Yeshua faz, o que o Eterno permite que aconteça é do seu amor, da sua misericórdia, para que o povo não continue sofrendo e morrendo. Por causa da ignorância, por causa da perversidade, por causa da cegueira dos homens. E Yeshua, para mim, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o que me permitiu hoje eu estar aqui diante dele, Pai, para poder orar, buscar, adorar, me curvar, me entregar. Porque se não fosse por Yeshua, pelo seu sacrifício na cruz,
eu não poderia estar aqui hoje e nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Provavelmente a terra já teria se sucumbido por causa do pecado, por causa das transgressões, por causa das abominações e por causa principalmente a desobediência. Yeshua é o meu rei, é o meu salvador, ele é o príncipe da paz. A ele eu me rendo, a ele eu me prostro, me curvo, sim, reconhecendo a ele como meu Senhor, como meu salvador, mas não como meu eterno, não como meu Deus. Apenas como filho do meu eterno, aquele qual sim, os meus joelhos se curvam, adoram e eu presto culto ao meu eterno. Essa é a razão, essa é a verdade, para que você se liberte, para que você viva plenamente dentro da palavra. Existem vários homens e mulheres do Eterno se prontificando a pregar a verdade. Não a verdade de sua consciência, não a verdade do seu ego, não a verdade da sua vaidade, mas a verdade da palavra. Crua, explícita, clara, sem interpretações, sem ideologias, sem analogias perversas, para que o próprio Eterno possa se fazer presente, vivo, através do seu Espírito sobre a terra. Que vocês possam entender, questionem, abram as suas torotes, as suas bíblias, para que vocês entendam a palavra. Não permita que homens guiem vocês, mas que o próprio Espírito Eterno vos guie por toda a verdade. Eu espero ter falado explicitamente, e eu creio que eu falei sinceramente tudo aquilo que eu creio e de que forma os meus olhos foram abertos. Entendam que Yeshua é o Filho do Eterno, cheio de honra, de glórias, de poder, de autoridade. O seu nome é poderoso, Yeshua. E Yeshua é poderoso, capaz de mover montanhas, capaz de ressuscitar mortos, capaz de expelir demônios, não fabricar teatros, fazendo a pessoa receber espíritos imundos e não ser completamente liberto. Pessoas que estão vivendo acreditando que estão libertas e não estão. Estão sobre o jugo do pecado, estão sobre o jugo da carne, estão sobre o jugo da imoralidade, da cegueira. É preciso que haja um discernimento de espírito para que a verdade seja pregada. O próximo assunto será sobre a criação do mundo. Olha, existe muita verdade a ser explícita. Se vocês querem se libertar, fiquem ligados. Sigam na paz.